Tá. Que nós tiramos. De repente, por exemplo. No pensando en mi auxiliamento, pero creo que el instrumento... Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, gente. Muito bem. Deixa eu checar aqui. A Valquíria eu já vi, o Cássio também. A Márcia e o Edgilson, que ainda não. O Edgilson está entrando agora. Alô? Oi. Olá. A gente só está admitindo mais umas pessoas, gente, esperando a Márcia aqui chegar, que é uma das 4 painelistas, a gente já começa, tá? A Márcia chegou, mas está com o nome trocado aí, Márcia. Ah, agora eu vi. Tá com trocado? Tá, com o nome de Diana. Sabe por quê? Eu vou sair, vou entrar novamente, porque eu entrei naquele link que a Diana colocou. Tem como você renomear, Márcia. Só você no Márcia. seu nome. E aí aperta com o botão. Aí tem mais, tá vendo? Aí tem renomear. Tá. Perfeito, Pronto, perfeito. Acho que renomeou. Maravilha. Muito bem. Posso começar, Mila? Então tá. Obrigado. Bom, gente, muito bem-vindas, muito bem-vindos no nosso painel, né, de lançamento do nosso primeiro número, que já digamos, não é o primeiro, né, mas o primeiro dessa retomada da Revista Brasileira de Avaliação a partir de julho do ano passado. Eu estou super contente de estar aqui com vocês nesse momento, com a Carol e a Ana, diretoras, editoras, né, associadas aqui a esse processo de trabalho, com a Mila, que é a nossa motriz, nossa gestora operacional, diretamente responsável por muitas das coisas que acontecem na revista e também na rede. Então, super obrigado a elas todas. Eu vou começar aqui a abertura conforme a gente programou e claro, mais adiante haverá espaço aí para que elas se coloquem também, tá bom? Deixa eu ver aqui. Eu sou Rogério Silva, conheço alguns dos rostos que estão aqui, e eu queria, né, lembrar que a gente iniciou essa nova fase, né, do projeto editorial da revista em julho do ano passado. Em setembro a gente conseguiu colocar a revista no ar, já no seu formato eletrônico, já honrando, né, toda a trajetória dos 9 exemplares anteriores que a revista produziu, numa articulação entre a Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação e o Ministério do Desenvolvimento Social, naquele momento, né, MDS.
né, muito pela parceria ali sempre muito potente entre a Márcia Joppert, que está aqui, diretora da rede, a própria Carol Imura, também diretora da rede, e do lado do MDS, nosso querido amigo, me falhou o nome aqui, meu Deus. Paulo Januzzi. Paulo Januzzi, claro, mestre Paulo Januzzi, desculpa, que foi tão fundamental a essa história e que está na base dessa construção, né? A quem a gente agradece muito e que é também membro aí do conselho editorial da revista. Desculpa pelo lapso aí de memória. Bom, gente, eu queria muito brevemente aqui dizer que a revista desde setembro, quando ela foi ao ar, a gente lançou um primeiro chamado para artigos, num esforço grande e direto com várias pessoas na perspectiva de serem autores e autoras. Isso fez com que a gente recebesse 12 ou 13 manuscritos até o final de 2020 e processássemos isso, né, com a avaliação duplo cego, com o trabalho editorial da Cubo, que nos deu muito suporte também técnico para todo o preparo desse material, dessa revista, e fez com que, a partir do final de fevereiro, nós começássemos a publicar, então, esse volume 10, esse primeiro número dessa retomada, que tem vários conteúdos interessantes. Alguns dos autores e autoras estão aqui conosco. Nós recomendamos muito a revista, né? Todas vocês já conhecem. E a gente assumiu essa perspectiva, né? Uma revista que tem, então, um conselho editorial que foi todo renovado, ampliado, com uma pluralidade que a gente considera interessante nesse momento, do ponto de vista geográfico, institucional, de gênero, racial, de modo a que o próprio conselho pudesse também nos ajudar a produzir uma revista diversa e uma revista que consiga dialogar com vários atores e setores e instituições brasileiras, que é também a nossa intenção, é a intenção da revista desde que ela nasceu. Finalmente, né, lembrar que a gente, claro, optou por construir uma revista, assim como várias outras revistas brasileiras, de conteúdo exclusivamente digital, o que baixa os custos radicalmente, conteúdo aberto, né, o que facilita o acesso. Então, é uma revista que não precisa ser paga, ela é essencialmente financiada pela Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação e pelos seus apoiadores institucionais, e uma revista que recebe em fluxo contínuo e que quer publicar 2 exemplares ao ano e, eventualmente, edições especiais, temáticas, em parceria com agentes da sociedade brasileira ou do campo avaliativo brasileiro ou internacional. Então, é isso que a gente está fazendo. O trabalho dos editores, né, o meu, da Carol e o da Ana, é um trabalho voluntário, e a gente está muito feliz em fazê-lo. É uma contribuição muito, muito bonita, que eu acho que a gente tem bonita para cada um de nós, né, que a gente espera que tenha bons efeitos aí no campo. E, obviamente, a gente também conta com o trabalho voluntário de todos os membros do conselho editorial, de todos os pareceristas que trabalham conosco, né? Como tem sido até aqui. Então, acho que é dessa maneira que eu introduzo. Nesse sentido, essa revista ela tá relançada, né? E a gente já está recebendo e já está processando novos artigos, que já recebemos para o novo número que deve estar no ar aí entre julho e agosto. Eu sei que tem aqui nesse grupo também alguns futuros autores aí que estão escrevendo materiais. E finalmente, acho que aí faço o marco aqui de por que essa discussão sobre uma revista, né, mais plural, e que apoia um campo também mais diverso, né? Nós, obviamente, temos feito uma conversa sobre as práticas de promoção da equidade
racial no Brasil, sobre o combate ao racismo, uma coisa que nos acompanhou desde da constituição do Conselho no ano passado, uma coisa que, no fundo, já veio do trabalho que a rede, em parceria com o GIF, desenvolveu na produção das diretrizes brasileiras, ou das diretrizes, né, para a prática de avaliação no Brasil, que eu creio que vocês também conhecem. E isso nos fez, claro, estar mais atentos a essa temática, a essa agenda, a essa luta do nosso lugar, né? E, obviamente, a gente conseguiu imprimir isso na revista de algum modo, né? Ao entrevistar a Florence Eta, para reabrir essa nova etapa da revista. Essa mulher é muito brava, muito interessante, muito produtora, né, de práticas e de conteúdos da Nigéria. E nós também, claro, recebemos alguns artigos, como o Antimanual, que temos aqui autores e autoras, a avaliação decolonial, que também tem outros autores que devem estar aqui, ou seja, é uma produção que também vai dialogando com isso, de modo que a gente possa sustentá-la e aprofundá-la com a revista. Então, gente, para celebrar esse lançamento e, ao mesmo tempo, para fomentar uma conversa aqui dentro com o nosso conselho editorial e seguir fomentando a produção de artigos, né, que dialoguem com a linha editorial da revista, a gente preparou esse painel e que teremos aqui conosco 4 dos nossos 2 conselheiros e 2 conselheiras. Eu quero apresentar a vocês, alguns já conhecem, mas eu vou fazer uma breve apresentação dos 4 e depois já passar a palavra a eles. Mas a gente tem o Edgilson, né? O Edgilson Tavares é professor adjunto da Escola de Administração na Universidade Federal da Bahia, na área de Administração Pública e Gestão Social. É atual presidente da Associação Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas e coordenador estadual da Assistência Social da Federação das APAES do Estado da Bahia, desde 2018. Também autor nesse número e painelista aqui conosco hoje. Está conosco também a Valquíria Tibúrcio, que é sócia consultora da Move Social. A Valquíria é bacharela em Gestão de Políticas Públicas pela Escola de Arte, Ciência e Humanidade da Universidade de São Paulo e atualmente é presidente do Instituto Saberes, Cultura e Integração, que atua nas áreas de educação e cultura. Valquíria também está conosco, foi um pivô aí da discussão antirracista na produção das diretrizes, também uma velha amiga do campo profissional. Também está conosco a Márcia Braz, nossa terceira painelista. A Márcia é mestre em avaliação pela Sesgran Rio, especialista em psicopedagogia institucional pela Faculdade de Filosofia Santa Doroteia, é extensionista do projeto Cultura Avaliativa, Desafios e Perspectivas e do projeto Debates em Educação, da UFRJ, é pesquisadora do Grupo de Pesquisa e Identidade Profissional do Avaliador e do Núcleo de Estudos em Abordagens Avaliativas de Direitos Humanos da Faculdade Sesgran Rio. A Márcia também é técnica em assuntos educacionais na decania do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da FRJ. É membro da Comissão Permanente de Avaliação e membro do Comitê Permanente do Complexo de Formação de Professores da UFRJ, é professora adjunta na Faculdade Sesgran Rio, no curso superior de Tecnologia em Gestão da Avaliação. É também uma colega muito querida com quem tenho tido o prazer aí de interagir nos últimos anos. E, finalmente, está conosco o Cássio França, que é cientista político pela Unicamp, tem mestrado e doutorado em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, tem especialização na Universidade de Erasmus, né, na Holanda, é pesquisador do Centro de Estudos em Administração e Governo, CEAPEG, da FGV, e pesquisador visitante da London School of Economics e Political Science. O Cássio é moderador de grupos, com mestrado lato sensu em Ontologia da Linguagem e Coaching pela Universidade de San Sebastián, no Chile, e a Newfield.
e atualmente é sócio-diretor da Trajetórias, assessoria em planejamento estratégico e desenvolvimento institucional. Então, cada painelista vai abordar uma perspectiva, eles vão falar disso, eles têm 10 minutos de apresentação, para que a gente tenha, então, 40 minutos de exposição, e eu peço que perguntas possam ser trazidas pelo chat enquanto as apresentações vão acontecendo, porque isso permitirá que a gente abra às 18 horas um diálogo em função das perguntas que vocês estão convidados a trazer para esse painel, tá bom? Então, muito obrigado. Eu passo a palavra imediatamente ao Edgilson, e depois peço que ele passe para a Valquíria e assim por diante. Eu te aviso do tempo, Edgilson, e na sequência, quando a gente chegar no momento das perguntas, a Ana Maria já assumirá diretamente a condução e eu volto a falar só no fechamento da reunião. Então, muito obrigado e pode começar, Edilson. E, Rogério, eu que agradeço o convite para esse momento tão importante. Peço que realmente controle meu tempo, porque eu tendo a falar muito e, além disso, também eu tenho outra atividade às 18h30, eu vou dar aula. Eu posso atrasar um pouquinho, uns 10, 15 minutos, mas não posso abusar, né? Essa vida online da gente está assim. Então, primeiro, boa tarde, né, a todos, a todas, a todos e aos que não se reconhecem com essas formas de tratamento. Eu sou Edgilson, como o Rogério falou, né? Eu sou um homem de pele clara, uso barba grisalha, fechada, cabelo cacheado, né? Estou aqui na minha casa no momento usando uma bata, né? Com motivos meio africanos, né? Aqui azul com estampas amarelas e marrom. E estou no meu local de trabalho, né? Atrás de mim tem uma parede que ela é bege, com uns quadros e 2 mandalas. Eu começo sempre dizendo isso, né, fazendo a minha autodescrição, mesmo sem saber se aqui nesse ambiente virtual tem alguém que necessite desse recurso, né? Assim como também eu sempre saudo a todos, a todas e a todos, e quem não se reconhece com nenhuma dessas formas também, mesmo sem saber se tem alguém que se identifique dessa forma. Porque eu entendo que falar sobre diversidades, antes de tudo, é praticá-las. Então, praticá-las significa que a gente adote como princípio algumas coisas em nossas vidas, né? Eu tenho adotado, por exemplo, como princípio, além de me auto-escrever e sempre saudar dessas formas, eu não tenho participado, tirando no caso de palestras e conferências individuais, eu não tenho participado de mesas e de debates, principalmente sobre determinados temas, em que não seja respeitada a presença, né, real e a representatividade de outros corpos e mentes que não necessariamente sejam os corpos instituídos patriarcalmente, né, seja nas universidades, seja no campo da avaliação, em outras áreas, né, que normalmente são lógicas patriarcais instituídas, né, em que prevalecem sempre, né, homens cis, brancos e heteronormativos, né? Então, eu não tenho participado, já neguei alguns debates em que, por exemplo, não tem a presença, pelo menos, de algum tipo de diversidade, de mulheres, de pessoas negras, de indígenas, de pessoas com deficiência, né? Acho que isso é uma prática que a gente tem que ter no nosso dia a dia. Por que eu estou começando a falar sobre essa questão? Porque, mais do que falar sobre diversidade, nós temos que praticar o respeito às diversidades, né? E aí são, às vezes, nas pequenas coisas que nós praticamos esse respeito às diversidades. Eu queria começar a minha fala, muito brevemente, né, nos 10 minutos que eu tenho, lendo um pequeno trecho, um parágrafo, na verdade, de um livro que eu recebi essa semana, que é esse aqui, Lacunas 2, organizado por Alexandre Fonseca. Ele traz textos de 15 autores com deficiência, homens e mulheres com deficiência e neurodiversos, né? E eu vou ler aqui um trechinho de um texto do Marcos Fabrício, que é um professor, doutor em linguística, né, neurodiverso, com bipolaridade, e eu achei isso muito interessante para o início da nossa conversa. Ele diz, ora, o Brasil é um dos países com maior diversidade cultural, natural, geográfica e biológica do mundo. Reúne pessoas de todos os tipos, origens, idades, gêneros, sotaques e religiões.
Há, no entanto, quem veja essa pluralidade não como fonte de riqueza, mas como razão para criar barreiras. A atitude preconceituosa é deletéria para quem dela for alvo e também para quem a pratica. A vítima, obviamente, padece de forma mais aguda e sofrida. O vitimador, por sua vez, tem agido de forma consciente ou não, é também vitimado pela própria tolice mental, indigência espiritual ou fragilidade moral. É nessa ambivalência que se instala o preconceito, ao qual todos precisamos estar atentos, porque o preconceito reduz a nossa capacidade de conviver, de refletir, de fazer melhor, de inovar e de partilhar. Eu estava lendo esse livro, né, essa semana e achei muito pertinente citar esse trecho, já que a gente está falando aqui em diversidade, e no caso aqui em diversidades no campo da avaliação de políticas públicas, de programas, de projetos. E a gente não pode deixar de falar também, então, dos preconceitos, né, no sentido, inclusive, de como podemos combatê-los. Eu acredito que a própria Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação, né, tem se colocado como um espaço de produção e de agregação de conhecimentos, de práticas, né, que são produzidos por universidades, por faculdades, por empresas de consultoria, por órgãos públicos, por organizações da sociedade civil e outros atores, né, e por isso mesmo, per si, ela já passa a ser, a própria rede, um espaço de diversidades institucionais. Porém, eu acredito que a gente tem que lembrar que mesmo nesses espaços, né, também prevalecem lógicas que elas são preconceituosas, são discriminatórias, manifestadas pelo racismo, inclusive institucional, pelo machismo, pelo capacitismo, pelo idadismo, o ageísmo e outros ismos mais que a gente possa elencar aqui, né? E muitas vezes essas questões, esses preconceitos e discriminações, essas opressões, elas são naturalizadas por aqueles que são vítimas e vitimadores, como bem colocou o texto de Marcos Fabrício, né, que são conscientes ou não. Então, falar em uma avaliação plural e consciente, para mim, antes de tudo, é a gente entender, né, que somos, sim, em algum momento, vítimas e vitimadores desses processos de construção de conhecimento de práticas avaliativas. Então, é preciso que a gente se livre, né, desses preconceitos, dessas amarras também, né, epistemológicas e metodológicas que assombram o nosso campo da avaliação. Né? Ou seja, quando eu estou falando isso, eu estou falando que a gente tem que se livrar, talvez, de um dos primeiros preconceitos que nós temos e que vivenciamos muitas vezes na própria rede. Né? Uma ideia de uma separação entre os teóricos e os praticantes, entre os acadêmicos e os consultores, e assim sucessivamente. Por que eu falo isso? Porque a gente não pode pensar em avaliação enquanto um campo de aprendizagens e conhecimento se nós não tivermos práticas refletidas em bons aspectos epistemológicos e axiológicos, bem como termos conhecimentos, epistemes avaliativas não fundadas em práticas. Então, eu acho que falar dessas coisas de maneira dicotômica é algo que não nos acrescenta nada. E eu vejo que a revista tem buscado exatamente ser um espaço para uma sistematização e difusão desses diferentes tipos de conhecimento avaliativo. Né? A questão também aqui, eu acho que é a gente pensar quais práticas, quais metodologias, quais conhecimentos que nós estamos falando quando a gente fala no campo da avaliação de políticas públicas, programas e projetos. Né? São os conhecimentos apenas fundados, né, no mainstreaming colonizador do nosso campo, que teoricamente, epistemologicamente e metodologicamente, né, é um campo que é refletido a partir de lógicas colonizadoras estadunidenses e europeias, né? Ou são aquelas também, estamos falando de um campo que ele ainda é pouco reflexivo, pouco posicionado, né? Que busca também, de uma forma deletéria, uma certa neutralidade das avaliações. Né? Por outro lado, falamos de avaliações posicionadas politicamente e a avaliação como instrumento político. Né? Não estou falando não só como instrumento de política pública, mas como instrumento político. Então, nesse sentido, é que a gente escreveu, inclusive nessa primeira reedição da revista, né, um texto que nós intitulamos a professora Rosana, o professor Breiner, Rosana Bulhosa, que não sei se está por aqui, estava ainda, né, o professor Breiner Oliveira, eu e o professor Alcides Gussi, escrevemos um texto provocativo, cujo título é Por um Antimanual de Avaliação de Políticas Públicas. Né? Por que isso? Porque a gente tem uma preocupação, e coloca no texto como argumento central, que nós temos que avançar na construção desse campo, no sentido de uma posicionalidade
de avaliadores e avaliadoras e de reflexividade desses avaliadores e avaliadoras para fazer a avaliação. Então, essa posicionalidade não é uma posicionalidade que ela tenha que ser, que ela é tendencialmente neutra, né? Privada de um viés político, destituída de interesses, de preferências dos avaliadores, né? Mesmo quando ela é empregada de técnicas, né, mais diversas que vão garantir uma certa lisura de neutralidade nas avaliações, construções randômicas, diferenciais, integrais, né, métodos experimentais, quase experimentais e suas variações de muitas ordens, né? Não é também uma posicionalidade baseada numa lógica epistemológica apenas gerencialista, que vai compreender uma função funcionalista da ciência, da própria avaliação, né, no qual esse conhecimento avaliativo é visto meramente como um conhecimento instrumental e empírico. Então, nem tanto à terra, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? A gente tem que juntar todas essas coisas. E ainda que traz uma lógica sequencial, linear, positivista, né? Então, a pergunta que fica é, caberia, então, os avaliadores e avaliadoras, né, advogarem por uma lógica de uma neutralidade da avaliação, da gestão, né, e uma lógica que ela seja baseada apenas em bons métodos, né? Então, além disso, a gente precisa falar muito, né, do papel político da avaliação. E qual é esse nosso papel enquanto avaliadores e avaliadoras, né? É aceitar aquilo que os governos e outros contratadores querem saber em torno, por exemplo, das famosas e tradicionais avaliações de impacto? É dizer o que eles querem escutar em torno de uma suposta neutralidade? Ou é agir como atores políticos que incidem em políticas públicas, em programas, em projetos, incidindo em processos de tomada de decisão, mudanças, transformações, né? Então, a questão é, será que a gente é capaz de produzir um conhecimento avaliativo, além de aplicado, implicado? Quando eu falo num conhecimento implicado, eu estou falando de uma noção de posicionalidade, de afirmar que esse campo ele é um campo diverso, não apenas porque é formado por acadêmicos, consultores, profissionais de diferentes vertentes e formações, mas baseado principalmente numa lógica posta aí pelos vários feminismos, inclusive o feminismo negro, né, a partir de outras necessidades teóricas, epistemológicas e metodológicas, né, a partir da lógica da localização, do lugar de fala, né, a gente entende posicionalidade enquanto esse locus de produção argumentativa socialmente construído, capaz de retificar essas múltiplas identidades do campo da avaliação, né, inclusive no que concerne aos vários sistemas de opressão que os avaliadores e avaliadoras passam também, né? Então, acho que essa é uma questão. E a reflexividade, né, ela diz respeito exatamente a nós sermos capazes de trazer uma institucionalidade da avaliação, ancorado, né, num campo de estudos empíricos, principalmente nas políticas públicas, né, entender que existe, sim, uma necessidade de explicitação, não apenas metodológica, ou não apenas dos conhecimentos que nós trazemos sobre a avaliação, mas principalmente dos valores que nós defendemos quando fazemos uma avaliação. Então, para além de um quadro que ele é de conhecimentos, de práticas metodológicas, temos quais são os valores que nós, avaliadores e avaliadoras, defendemos quando nós fazemos a avaliação. Acho que essa é uma grande questão. E problematizar essas múltiplas posicionalidades que elas são super subjetivas, intersubjetivas, né? Então, para finalizar, acho que meu tempo, já passei os 10 minutos, para finalizar, eu queria trazer aqui, desculpem, né, mas eu preciso que então, qual seria o papel de um periódico, né, no sentido de sustentar a difusão e a construção desse conhecimento avaliativo que tenha uma posicionalidade e uma reflexividade? É muito interessante que nós tenhamos já na revista essa prática da autodeclaração racial, né, de se autodeclarar como negro, como pardo, como branco. Porém, também nos coloca aí uma série de questões, que eu não vou entrar aqui na discussão, uma discussão, inclusive, sobre que a gente poderia entrar por um colorismo, poderia entrar, talvez, por uma questão identitária, mas o que a gente está falando aqui é, de fato, da gente tentar vencer uma lógica de um racismo estrutural que é colocado, que ele é baseado, sim, na cor da pele. E se nós não atentarmos a isso, né, por exemplo, eu poderia me autodeclarar como, pegando aí até Frei Davi, como um homem pardo branco. Mas jamais eu faria isso no âmbito de uma revista
porque eu com certeza não serei considerado como um pardo se por acaso, jamais eu faria isso, né? Eu jamais, por exemplo, me candidataria a uma vaga, a um concurso, né? Por meio das cotas. Então, eu acho que nós precisamos ainda, apesar de já ser muito bom isso, de nós já termos uma posição de destacar o nome das autoras, das referências, né, de autoras mulheres que são colocadas na revista, a gente precisa avançar ainda mais, e eu defendo que a gente tem uma política, de fato, de ação afirmativa da revista, né, que ela contemple interseccionalmente múltiplas diversidades, não só a racial e a questão de gênero, né, mas trabalharmos, por exemplo, com termos cada vez mais pessoas que queiram, inclusive, se autodeclarar, por exemplo, pessoas com deficiência, mulheres negras com deficiência, homens gays negros, e assim sucessivamente, né? Então, eu acho que também a autodeclaração é algo que deve ser, não uma imposição, mas uma possibilidade, e além de ser uma possibilidade, algo que seja garantido. Então, por exemplo, termos ao longo do ano uma reserva de cotas para autoras e autores com esses marcadores sociais. Eu acho que essa é uma política que a gente ainda tem que avançar, não só nesse periódico, como outros. É importante que, então, esses avaliadores e avaliadoras negras, com deficiência, mulheres, né, tenham espaço, que essas pessoas sejam formadas também em avaliação, porque a gente pode dizer, onde elas estão, né? Muitas vezes, será que a gente tem uma outra reflexão? Quem nós formamos para avaliar? Eu acho que quem nós abrimos espaço dentro das consultorias que fazem avaliação para trabalhar enquanto avaliadores? Né? Então, é nesse sentido que eu concluo aqui dizendo, né, que a gente precisa, de fato, contribuir para essa diversidade, para políticas afirmativas nos periódicos, baseadas numa lógica de posicionalidade, de reflexividade. E aqui deixo, então, uma mensagem, né, um clamor, para que a gente seja capaz de construir um campo avaliativo que ele seja mais diverso epistemologicamente, metodologicamente, axiologicamente, mas principalmente seja diverso no sentido de ser mais feminino, mais preto, mais de pessoas com deficiência, de mais indígenas, de mais quilombolas, de mais gays, de mais lésbicas, de mais pessoas trans e outros marcadores. Então, termino a minha fala por aqui. Desculpem se me alonguei mais um pouco do que deveria. Obrigado. Obrigadíssimo, Edilson. Passamos um pouco, mas acho que com conteúdo que é indiscutivelmente relevante e bom. Então, obrigadíssimo. Valquíria, por favor, você pode seguir? Bem, vocês me ouvem bem? Te ouvimos. Eu tô sem câmera, porque é a famosa lei de Murphy, né? Minha internet nunca falha, mas ela sempre falha nessas horas. Então, eu tô com a internet muito instável, eu tô no celular. E aí, Tá. para eu conseguir seguir até o final, eu vou seguir sem câmera, tá bom? Tá bom. Bom, primeiro, acho que agradecer o convite, né? Para participar desse espaço, saudar também a revista, a iniciativa da revista, que acho que essa é uma demarcação importante, né, de atuar, enfim, pensar uma tônica antirracista no desenvolvimento editorial, e acho que o Edilson foi bem feliz aí na fala dele, resgatando vários aspectos, e um deles que eu sou bastante tributária, é também uma diversidade no grupo, né, de pessoas, das pessoas que conduzem os processos avaliativos, porque muitas vezes as abordagens são mais fáceis da gente encarar, né, principalmente porque somos muito racionais, assim, desse lugar. E aí, quando a gente está trazendo uma perspectiva de ampliar a diversidade, né, na atuação e nas pessoas que conduzem os processos, isso vai trazendo alguns incômodos, né? E acho que esse é um incômodo necessário. Então, eu não consegui ouvir a fala toda, então se eu falei alguma besteira, me corrijam. Eu ouvi alguns pedacinhos, assim. Também, porque acho que a revista ela pode ser esse espaço, né? Importante, assim, no campo, para a gente construir perspectivas, né, dessa avaliação que vai produzindo olhares para a equidade. Eu estou falando necessariamente de equidade racial,
como uma mulher preta, para que a gente possa apoiar as organizações, né, com os nossos processos avaliativos, a produzir ações de enfrentamento ao racismo, porque a gente está vivendo no Brasil, né, e a gente tem um contexto específico. Então, acho que esse é um convite, assim, né, agradecer também por poder estar aqui. O Rogério já me apresentou, eu só faria um adendo que eu sou mãe da Dandara, ela fez 4 anos ontem, né, então tenho uma pequena. Eu atuo há 7 anos, né, na liderança de projetos de avaliação, na MOVE, onde eu sou sócia. Eu sou uma pesquisadora antirracista, né, e me coloco assim nos espaços para demarcar esse lugar, né, da onde eu falo e da onde eu produzo a minha prática profissional. E a minha lente de leitura do mundo e das relações, ela é preta, né? Então, acho que isso é importante demarcar, né? Por isso que eu fiz questão de qualificar de que equidade eu estou falando, que é a equidade racial. E acho que tem um convite, né, que o Rogério traz, a gente teve uma discussão antes, né, uma conversa para ajustar, para eu falar sobre marcadores raciais nas análises, sobre avaliação culturalmente responsiva, para depois a gente continuar o debate. Acho que o convite também foi bastante oportuno, assim, principalmente porque eu estou aí há 7 meses, mais ou menos, nem me dei conta que já fazia tudo isso, com um grupo de pesquisadoras e pesquisadores negros e negras, que tem interfaces, né, com o campo da avaliação. A gente monta esse grupo, né, a gente se conecta a partir de um convite para debater criticamente as diretrizes para a qualidade da avaliação. E recentemente a gente se organizou mesmo, né, em uma proposta de movimento, de coletivo. É um coletivo que a gente denomina de Lente Preta, Avaliação e Equidade Racial. Eu espero muito que vocês ouçam falar bastante da gente ainda, né? E acho que esse espaço aqui também traz a oportunidade de amadurecer um pouco as perspectivas e as questões que a gente tem construído, discutido nesse espaço, nesse grupo, né? Nesse movimento. Bom, eu trouxe, na verdade, 2 questões, né? Uma delas é por que o debate de raça importa quando a gente fala do campo avaliativo? É muito curioso, né? Porque tem algumas pessoas que falam, mas é claro que isso importa, Val, como que a gente pode falar que não? Mas são poucos os processos avaliativos que fazem esse debate de uma maneira mais aprofundada, né? Então, quando a gente parte, né, de um processo de avaliação, a gente está falando de julgar o mérito, e as iniciativas, elas estão necessariamente, né, imersas, e ao mesmo tempo que elas informam, elas vão respondendo às realidades sociais, né? E se a gente considera a necropolítica, né, que é uma estratégia de extermínio do corpo preto, que o genocídio negro é a grande expressão, né, e a gente está aqui falando, né, sobre a violência a qual a população negra ela é reiteradamente submetida, é possível a gente imaginar uma realidade no país, vou falar do Brasil, né, que é onde a gente está, nesse país, que não seja informada pela racialidade, né? Eu diria que não. Então, acho não, né? É necessário a gente adotar, né? Essa é uma escolha, eu gosto muito de falar disso, porque toda vez que a gente traz debate racial, a gente olha para isso como uma perspectiva política, né? Um posicionamento político. Eu acredito e sou, né, filiada a esse posicionamento político, mas ela é uma perspectiva técnica, né? E acho que isso a gente não pode perder do horizonte, né? A gente não pode perder de vista. Então, é muito comum, né? Assim, eu me deparo bastante com, né, algumas afirmações de que atuar, assim, a partir da lente, dos marcadores raciais, segmenta esse todo, né? Essa população grande, e como que, né? Porque a intencionalidade das ações é sempre trabalhar com o todo, não com grupos específicos, né? Então, localizando mesmo a população negra como um grupo específico. E que crença que está orientando esse tipo de resposta, né? Quando a gente traz para uma organização a importância de atuar a partir dos marcadores raciais.
é uma crença de que se a gente não reconhece, né, as experiências de grupos, ou seja, né, se a gente não reconhece que existem diferenças, essa é uma forma de instalar processos de igualdade, porque a gente está considerando todo mundo igual ali naquele grupo, né? Quando, na realidade, se a gente desconsidera, né, esse lugar que se ocupa na sociedade, a gente desconsidera que as experiências, elas são diferentes, né? E no caso da população negra, elas são diretamente informadas pela pele, né? Então, ser negro no Brasil, ser negra no Brasil, passa pelo corpo, né? Então, e essa compreensão, ela é necessária quando a gente está falando de um processo de avaliação que vai olhar para as diferentes populações, né? Nós somos diferentes, né? E aí acho que interessante que quando a gente fala de equidade, a gente tem que falar de diferença, né? E é afirmar que os corpos negros, eles são submetidos a experiências diferentes, mesmo sendo submetidos a uma mesma intervenção, né? Então, de novo, acho que reiterando, né? Se a questão racial, ela é estruturante e informa a experiência do indivíduo, né, da pessoa, adotar essa lente na construção dos processos de avaliação não deveria ser uma escolha, né? É um caminho, uma escolha técnica. E aí, o que é adotar essa lente, né, na construção dos processos de avaliação? Acho que Edilson trouxe, então não vou aí me repetir, mas acho que a gente está falando, sim, das abordagens, das metodologias, das epistemologias que orientam, dos valores, e a gente está falando das pessoas que conduzem processos de avaliação, né? Então, e aí acho que o meu outro papo aqui é trazer um pouco essa perspectiva de avaliação culturalmente responsiva, né? Então, eu queria só, antes de entrar assim, né, nessa perspectiva de avaliação culturalmente responsiva, deixar uma pergunta, assim, né, a partir demarcado esse terreno, né, da desigualdade racial e da violência e da necropolítica e do genocídio. É possível a gente falar, né, em impacto social quando a gente não considera a desigualdade racial? É possível a gente afirmar que uma iniciativa ela produziu resultados positivos se em nenhum momento, né, a gente faz essa análise a partir de marcador racial, né? Porque se a gente não faz análise, de que grupo que a gente está falando, né? Qual foi o grupo beneficiário de fato daquela ação, né? Então, acho que um pouco pensando nos marcadores. E aí acho que tem, enfim, tido o campo, né, da avaliação, ele também produz algumas estratégias, né, e algumas propostas para lidar com essas questões, com a questão principalmente das desigualdades, e aí a gente tem abordagem feminista, a gente tem abordagem indígena, enfim, que são cunhadas em alguns outros espaços, né, universidades principalmente norte-americanas. A gente tem aí também outras abordagens cunhadas aí no continente africano, né, nos diferentes países. E eu vou falar especificamente da abordagem culturalmente responsiva, enfim, Culturally Responsive Evaluation. Ela é, né, construída, né, e tem aí como sua grande expressão, um grande mentor, assim, né, a gente pode falar, um professor da Universidade de Illinois, que é um professor negro, Stafford Wood. Ele vai postulando um pouco, né, que a avaliação, ela envolve, né, e é preciso que se esteja em sintonia, e não responder só ao próprio resultado do programa, mas também ao contexto cultural onde esse programa está inserido. E aí é que eu acho que é o diálogo com que o Edilson trouxe, que isso também inclui, né, quando a gente fala um contexto cultural mais amplo, a gente também está falando da vida e das experiências das equipes, tanto dos programas, das instituições e das organizações que implementam, quanto das equipes avaliativas, né? Então, é isso. Que valores informam as avaliadoras e avaliadores que vão para o campo coletar dados e produzir o seu conjunto de afirmações, né?
com que lente eles vão ler essas realidades. Então, a avaliação culturalmente responsiva, ela tem lá um pouco 9 passos, mas acho que o que mais, de fato, importa é a centralidade na questão racial, né? Isso é trazido de maneira muito contundente, tanto no processo analítico quanto no processo de composição das equipes. Só para, depois eu posso colocar aqui no chat, né, uma indicação, se o meu, enfim, a minha conexão voltar ao normal, eu consigo, senão depois eu mando, e aí acho que o pessoal da rede pode mandar. Tem um estudo de Wisconsin que foi sobre, enfim, sobre a implementação de processos avaliativos informados por essa abordagem, por essa perspectiva culturalmente responsiva. Ele foi publicado, é um estudo de 2017, enfim, foi publicado em 2019. E acho que eu vou só trazer 2 pontos, assim, para fechar minha fala, que é um pouco dos resultados, assim, né, que eles trazem como grandes achados, assim, né, das avaliações. Há poucos negros e negras atuando como avaliadores e avaliadoras, né, esse é um primeiro ponto. E um segundo, que é que a maioria dos relatórios aí, né, de avaliação que eles, né, produziram, eram apolíticos, né, e careciam de entendimento da supremacia branca. E aqui a gente pode também olhar para a branquitude, né, mesmo que esses relatórios abordassem essas disparidades aí raciais no campo da saúde, no campo da educação, né, então, eu estou advogando por uma diversidade no campo. Esse é o meu ponto, assim. E acho que esse é o ponto que eu queria deixar para o debate, né? Para além da gente adotar marcadores, porque para mim marcadores raciais ele é o básico. A gente não está fazendo, né? Pelo menos não é isso que eu tenho notícias, assim. É claro, né, gente, que todo mundo aqui vai poder trazer um exemplo de uma boa avaliação que olhou para isso. Mas, no geral, a gente desconsidera, né? E um segundo ponto, e acho que o que a gente precisa avançar ainda mais é na diversidade no campo, né? Eu concordo com a Gilson que a gente precisa olhar para o conjunto de diversidades, mas eu também, e aí sendo bem transparente e sincera, muitas vezes quando a gente fala das diversidades, a racial é a última, né? Porque ela é muito mais difícil de ser encarada, porque apesar dela estar na cara e no corpo, ela incomoda demais, né, os espaços de poder. Então, eu realmente gostaria de centrar, assim, a fala nessa perspectiva de equidade racial no campo da avaliação. É isso. Obrigado, Val. Pena te perder aqui a sua imagem falando, mas te agradeço pela fala e vamos ver se você volta no diálogo aí com as perguntas. Muito bem, vamos seguir aqui. Gente, 48 anos de idade, eu ainda fico super constrangido em cortar as falas das pessoas, então acho que isso fica visível, mas não tem jeito, tem falhas que são básicas, né, na minha vida. Bom, vamos lá. Márcia Brás, companheira, por favor, seus 10 minutinhos para trazer a vou sua... tentar seguir os 10 minutos. Boa noite. Meu nome é Márcia, né? Primeiramente, acho que é assim, agradecer o convite para participar desse painel de lançamento da revista brasileira de avaliação. Também muito satisfeita em compor esse conselho editorial dessa revista. Na verdade, assim, é até algo que talvez eu não tenha compartilhado em nenhum momento, mas a revista brasileira de avaliação, de monitoramento e avaliação, que está na outra edição, foi a que ao longo da minha história profissional, que me direcionou um pouco para o campo da avaliação, pela busca. Isso lá é uma revista bem antiga de monitoramento e avaliação, que me indicou alguns caminhos. Então, se ela representou para mim
uma indicação e uma orientação profissional, que hoje eu me dedico, né, ao campo da avaliação, com certeza ela significará e representará para outros. Então, esse cuidado, essa preocupação em demarcar alguns espaços e que estão emergindo nesse contexto é fundamental. Então, esse é um agradecimento ao convite por estar aqui e poder fazer esse relato. Realmente, esse encontro é um encontro significativo, né, para o campo da avaliação, mas também para a questão racial nesse contexto da avaliação. O sentimento, né, que define este momento, né, pode ser apresentado tanto com muita leveza, mas em alguns momentos também poderá ser permeado por uma dureza, né, que é a de romper com práticas sociais que foram construídas ao longo da nossa história e que hoje nós devemos reconhecer os seus significados e os seus efeitos. E, para isso, né, eu estava tendo uma discussão esse dia sobre um determinado assunto, porque, além do romper barreiras, a gente também tem que saber como a gente vai sustentar aquilo que a gente rompe. Então, o romper obstáculos hoje não pode estar desatrelado desse outro terminologia, que é o romper e sustentar. Então, isso é fundamental que a gente possa pensar um pouco nesse contexto, né, de romper paradigmas, mas também saber até que ponto que a gente consegue dar encaminhamento aos reflexos e aos impactos desse rompimento. Penso que toda para pensar nesse rompimento e na possível a sustentação dessas questões, é fundamental que a gente pense nessas estratégias, né? Quais as estratégias possíveis para que você possa caminhar. E lembrando que todas essas questões, porque às vezes a gente tem a concepção de que a gente vai mudar, ter uma concepção de que a avaliação pode mudar um contexto muito amplo, né? Dar conta de tudo. Mas só que a gente tem que começar a pensar nessas nossas microações. O que a gente vai incorporando nas questões do contexto cotidiano e que a gente pode apresentar elementos contraditórios. Eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui, romper, criar uma sustentação a partir dessa criação desses elementos, dessas microações, esses elementos contraditórios que ocorrem. Eu sou servidora, né, pública, técnica em assuntos educacionais da UFRJ. Lá eu desenvolvo algumas ações de extensão, e sempre querendo resistir e insistir nessas ações, contribuindo sempre trabalhando com os estudantes. Atualmente, eu estou em dois campos de pesquisa, que é na avaliação de ações humanitárias, com um grupo maravilhoso, que a gente está começando um grupo de trabalho, e também, como mencionado pela Valquíria, eu faço parte também desse grupo de pesquisa de avaliação antirracista, que também estou iniciando nesse processo de discussão, de pesquisa, de aprofundamento. E, com isso, claro, eu sou professora de um curso tecnólogo em gestão da avaliação, que é o da Faculdade Sesc Gran Rio, que é na cidade do Rio de Janeiro, e tenho algo, quer dizer, quando eu falo algo com certeza, é porque, ao mesmo tempo que eu estou passando, tendo a oportunidade de estar nesses grupos, né, nesses espaços, eu, enquanto professora, também dissemino essas práticas, né, essas percepções de mudanças do que está acontecendo, e sempre trazendo esses estudantes para discutir essas temáticas, para que a gente possa avançar e pensando nessa questão da formação desse avaliador. O curso tem como objetivo formar gestores, né, de avaliação para atuação em programas, projetos e políticas, né, por meio de atividades e estratégias de monitoramento e avaliação no campo da gestão. E o que me traz hoje aqui, né, depois de nós termos conversado sobre qual temática que a gente iria conversar, né, dialogar aqui hoje, eu fiquei, né, responsável para poder falar um pouquinho sobre o ensino de avaliação e equidade.
Então, eu tenho algumas questões, não são respostas, mas algumas questões que para promover e para iniciar um grande debate, que talvez não nesse espaço aqui, hoje, porque nós temos um tempo limitado, e até mesmo o tempo hoje é de lançamento da revista. Eu acho que a revista já traz na sua edição, com certeza será falado isso, já traz na sua edição artigos, né? Já tem na sua edição artigos que podem já promover esse debate. Então, aqui realmente é uma pequena amostra, né, do que é possível ser realizado. Então, eu trago algumas questões nesse campo da formação, né? Qual o compromisso, né, do formador com a formação deste profissional com a equidade? Porque, até então, falamos sempre com o compromisso e responsabilidade desse profissional avaliador num determinado contexto, né? Mas que contexto é esse? Então, a gente tem que colocar um nome para isso, a gente tem que denominar, a gente não pode simplesmente falar do contexto atual, do atual cenário, isso fica muito sem lugar. Então, é importante que a gente denomine, né? Com o quê? Com a equidade? Com a equidade racial? Com a avaliação antirracista? Que lugar é esse? Né? Não temos muito mais tempo para poder ficar falando e tentando descobrir o que está implícito à temática. Né? A gente tem que ser mais o que a gente realmente pretende. Qual a identidade desse profissional avaliador que queremos para atuar nesse mundo do trabalho? Né? Qual o perfil desse profissional? Né? Onde a gente localiza essa identidade desse profissional? Né? Qual a perspectiva de atuação que nós temos enquanto formadores para compor este cenário pretendido? Então, a gente tem que fazer algumas definições de escolhas. Né? Que termos, quais são as terminologias? Né? A gente estava conversando, eu e a Valquíria, em uma outra situação, né? Quando se fala da cultura responsiva, quando nós falamos dos usos e os objetivos da avaliação, a gente tem que ser direto, a gente tem que ser mais direto. Claro que não é tarefa simples, é um grande desafio, porque não é simplesmente uma mudança de terminologia, é uma mudança de concepção. Então, e a que serve a avaliação? Né? Quais as contribuições, e assim, uma temática, e quais as contribuições da política editorial da revista para a formação deste profissional? Porque aí, quando eu comecei a trabalhar com essa questão de ensino, de avaliação e equidade, trazida aqui para o lançamento dessa revista, quais seriam essas contribuições dessa revista para esse processo de formação? De que forma eu posso pensar nas colaborações desse processo? Então, iniciando, né, essas são perguntas, né, que o objetivo não é respondê-la aqui, mas apenas trazer para uma reflexão. Atualmente, né, todos nós estamos vivendo uma posição de produtores de conhecimento, de conteúdo. Né? A gente produz conteúdo. Agora, isso é uma situação que é bastante complexa, porque tem as pessoas que podem produzir conteúdo, se colocam nessa posição de produtores de conteúdo, e tem aqueles que não chegam e não estão lá. Então, até que ponto, né, que nós, enquanto produtores de conteúdos, também podemos fazer com que outras pessoas também possam alcançar esta possibilidade? Isso é um primeiro ponto que eu trago para a gente poder pensar. E também, paralelo a isso, que discursos, né, que nós, enquanto formadores, estamos ajudando a propagar? Né? Que representações de grupos menos privilegiados da sociedade nós estamos tentando produzir, reproduzir ou não produzir, ou não reproduzir? Que engrenagem de produção dessas lógicas de poder eu estou, enquanto formadora, utilizando com os meus estudantes? De que lógica, de que pontos de partida eu estou partindo? Né? De que premissa, de quais premissas? Então, assim, está muito ligado em que perspectiva eu trabalho com esse meu estudante. Porque falar para o outro e não se colocar na posição do outro. Né? Então, é importante a gente pensar que esse estudante que está sendo formado, né, para um profissional da avaliação, ele não será o avaliador, ele está em formação, ele está em processo de formação, ele não é um vir a ser. Né? Ele não virá a ser
uma pessoa que exercitará a sua cidadania e será um avaliador democrático, inclusivo, né? O processo de formação é o ser sendo, né? Para ele ter uma atuação futura, não virá a ser, não é um vir a ser. Então, Márcia, Oi. você pode concluir, por favor? Sim, posso. Vou. Então, tá, o compromisso desse profissional vai além de instrumentalizar técnicas, ferramentas e métodos. Na verdade, quando, ao mesmo tempo que vai além, é trazer para o centro da discussão, ao pensar as abordagens, as metodologias, as técnicas, com o espírito da coletividade, que não é nenhum jargão, é com o espírito da coletividade, e colocar no centro da discussão a equidade. Então, para finalizar, que o contexto para discutir o campo do avaliador, da avaliadora, o contexto se amplia. Ele sai daquele lugar, ele se amplia, ele modifica de lugar, ele dá uma outra dimensão. E, realmente, para finalizar, que é quais as contribuições da revista para esse processo da formação, que a importância em ter uma revista que colabore com a mobilização e articulação de questões que oportunizam o entendimento, a compreensão crítica para uma interação com a realidade de forma mais responsiva, que seja uma porta para reflexão de mudanças de culturas e de práticas. E que só caminharemos em direção à equidade quando as instituições que trabalham para as mudanças sociais, que trabalham nessa perspectiva, tiverem, de fato, absorvido esse princípio e considerarem em todas as suas atividades e processos marcadores sociais como raça, gênero e classe. Então, esse era o recado, né? Obrigada, tá, pela oportunidade. Obrigado a você, Márcia. E já passo a bola para o Cássio, seguir o fluxo. Obrigado, Rogério. Queria dar boa noite a todos, todas. Bastante feliz de estar aqui. Queria agradecer não só ao Rogério, mas a Carol, a Ana, a Mila, o pessoal que está carregando o piano, né, da revista, e todos nós que estamos aqui também, né, contribuindo com isso. Então, obrigado pelo convite para poder falar. Quero deixar claro que a minha fala é mais do que querer, é mais do que certezas, e mais um desejo de provocar e ver se faz algum sentido, né, as coisas que eu trago para dialogar com vocês. Ainda estou aqui? Me escutam? Perdemos? Sim. Não? Sim? Sim. Mas tem alguém com o microfone aberto, parece. Está picando aqui, eu estou arriscando aqui, né, na conexão. Tá. Então, isso. Dito isso, eu começo aqui um pouco, como o Rogério colocou, eu sou um cientista político, né, formação de ciência política, depois eu fui para administração pública e governo, trabalhar com as políticas públicas, ou seja, eu não sou um filósofo, mas vou falar um pouco de epistemologia para vocês. Então, dei um desconto carinhoso sobre isso. Mas o que eu quero colocar para vocês, eu inicio com uma definição que me agrada, da Grada Quilomba, sobre epistemologia, né? Que, na verdade, ela pega 3 temas, né? Três vieses em que a epistemologia nos traz e valida no nosso pensar, né? São os temas, né? Quais temas ou tópicos merecem atenção, quais questões são dignas de serem feitas com o intuito de produzir conhecimento verdadeiro, né? A Grada colocando. A outra são os paradigmas, quais narrativas, interpretações podem ser usadas para explicar um fenômeno, a partir de qual perspectiva o conhecimento verdadeiro pode ser produzido, e os métodos, né? E quais maneiras e formatos podem ser usados para a produção de conhecimento confiável e verdadeiro. Então, vejam só, não é pouca coisa, na verdade, né, quando a gente está querendo produzir conhecimento, né, no mundo da epistemologia, nós estamos falando de temas, paradigmas e métodos, né.
Por que que isso é tão fundamental? Por que que eu quis trazer logo no início? Porque a gente não está falando de pouca coisa, né? Assim, e é colocado numa perspectiva do intuito, no intuito de produzir conhecimento verdadeiro, né? E isso pode ser usado para o bem ou para a exclusão, né? De saberes, né? Então, se a gente fosse pegar aqui, e eu achei bacana trazer, porque o Max está aqui, o Antônio, eu não sei se ele está, mas de um artigo aqui da revista, né, para decolonizar a avaliação, que eles trazem várias coisas interessantes. Vou ficar só com uma citação, e vou falar que a citação é deles e não minha, porque ela traz aqui uma perspectiva que funciona num determinado momento, que é assim: ainda que a avaliação possa ser hoje considerada uma prática mais plural e dotada de certa diversidade de abordagens e perspectivas avaliativas que buscam dirimir as assimetrias de poder explicadas em seu processo, é possível afirmar que, de modo geral, as práticas avaliativas estão majoritariamente ancoradas em um discurso dominante da epistemologia da modernidade europeia. Tá? Então, houve, né, a partir da perspectiva que eles trazem, que é corroborada com várias pessoas, tem uma dominância da epistemologia da modernidade europeia. Muito bem. Só isso já bastaria. Eu resolvi fazer uma breve pesquisa, não muito aprofundada, pouco tempo, essas coisas que todo mundo nós aqui sabemos, quando a gente pensa no prêmio Nobel, que eu acho que é uma coisa que nos pode servir de uma certa alegoria, né? Que, né, ganhar um prêmio Nobel pode ser uma coisa desejada por muitos cientistas, né? Lembrando que basicamente está em 5 áreas: física, medicina, literatura, química. Entrou depois a economia um pouquinho, né? Aí esforço pela paz, 6. Mas vejam bem, são 876 personalidades foram laureadas com o prêmio Nobel até hoje. 876. Se a gente pegar Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França e a Suécia, vocês chutariam quantos por cento de personalidades foram laureadas com o prêmio Nobel? Né? Se fosse um encontro físico, a gente ia falar, eu, né? 40, 50. Aqui, por causa dos microfones, eu digo a resposta para vocês. Tá? Dos 876, 77%, 678 personalidades foram laureadas com o prêmio Nobel. 5 nações. Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França e Suécia. Se a gente quisesse chegar em quais foram os 10 países mais laureados com o prêmio Nobel, a gente colocaria um país um pouco distinto, que é a Rússia, um pouquinho só, né? Mas também é norte. A gente colocaria a Suíça, Japão, Canadá e Itália. Com esses outros 5, dão os 10 países mais laureados com o prêmio Nobel. Sabe que número a gente chega? 91% dos prêmios foram dados para esses 10 países. 91% são considerados os prêmios Nobel deste mundo. E isso tem a ver com a epistemologia, né? Obviamente, você ganha voz, né? Você ganha seguidores, você valida o seu tema, você valida o seu paradigma, você valida o seu método a partir disso. E essa é a armadilha que nós estamos no mundo da avaliação e no mundo da academia. Que é qual o conhecimento que a gente valida como um conhecimento que vale a pena ser reproduzido. Óbvio, o nosso campo das humanas, fora a economia, que aparece aí, se tivéssemos um prêmio Nobel, não sairia muito disso, infelizmente. Né? Trago a minha experiência pessoal, que serve mais ou menos, sempre experiência pessoal serve mais ou menos. Mas estava lá recentemente como pesquisador visitante, e sabe qual um dos temas que aparecia com, não muita frequência, mas aparecia algumas vezes nos debates ocorridos lá em Londres era, puxa vida, a gente precisa agregar bibliografia do Sul nos nossos debates.
E as pessoas diziam assim, é verdade, a gente precisa, né? E, pô, meu, vira a página. Então, nós estamos, é impressionante isso, nós estamos em 2021 e a lógica colonial, ela segue em franca ascensão. E se nós, pesquisadores, não considerarmos isso, nós cairemos na mesma armadilha que está sendo provocada há anos no mundo. Então, no mundo da avaliação, quais são as nossas principais referências para pautar os nossos estudos? Nós estamos partilhando do mimetismo entre, olha, veja bem, o pessoal está fazendo de uma maneira muito interessante lá no norte, a gente precisa levar isso em consideração. Então, quando a gente traz a ideia do epistemicídio, né, que o Boaventura traz, ou a gente poderia pegar por Fanon, racismo epistêmico, né, ou colonialismo epistemológico, a gente traz que é uma destruição de conhecimento, de saberes, de culturas não assimilada pela cultura branca ocidental, né? É evidentemente um subproduto do colonialismo, né? E que permanece entre nós, de certa maneira. Claro, que bravos e bravas guerreiras, e acho que provavelmente muitos dessa sala aqui, lutam contra isso, mas não é disso só que nós estamos falando de uma tendência do conhecimento, né? De como a gente rompe isso. Por isso que quando eu acho fantástica a revista se propor a uma política de outra ordem, mas é muito mais, ainda que seja necessário, do meu ponto de vista, é muito mais do que a gente trabalhar algum tipo de política afirmativa, ainda que tenha que ser feita, porque a nossa luta é em relação ao saber, em quem para quem a gente dá voz, né? Como a gente colocou, como a Márcia, o Edgilson e a Valquíria trouxe há pouco, né? Para ficar nos 10 minutos, queria fechar com a Sueli Carneiro, porque para mim a Sueli hoje é a principal, enfim, principal, tudo isso é muito questionável, mas ela tem um lugar de saber no campo do racismo, né, da luta antirracismo, que a gente não pode desprezar, e a Sueli é uma entidade que está viva, né? Isso é uma coisa muito fundamental também, porque nós podemos explorar muito mais isso, né? Mas ela traz que o epistemicídio cumpre uma função estratégica pela negação aos negros da condição de sujeitos de conhecimento, por meio da desvalorização, negação, ocultamento das contribuições do continente africano. Tá? E olha só, tem uma coisa muito interessante, porque tem as avaliações responsivas que eu também considero fundamentais, mas ela completa dizendo: pessoas negras ainda são vistas como fonte primária de conhecimento, mas não como autoridade de fala, portadores de saberes. Eu trago isso porque a ideia do epistemicídio é para quem você dá o poder de fala e de saber, né? E acho que a gente está nessa armadilha, porque o norte, ele exclui a produção do sul, né? Só que nós no sul, a gente acaba excluindo uma produção que não é branca, né? Não é da branquitude. E a gente vai reproduzindo e vai lutando para tentar falar, para que o norte nos escute, ao invés da gente criar a nossa outra maneira, né? Um outro respeito às culturas tradicionais e à cultura da valorização da diversidade que nós temos, né? Agora sim, não sei se eu passei já, Roger, mas estou acabando. A necessidade de um giro decolonial, e eu vou dizer o seguinte: eu acho que o que a revista coloca me deixa num lugar assim de muita satisfação, de reconhecer que precisamos fazer algo. Eu só trago aqui o exemplo da Unifesp, que quem não viu tem saído algumas vezes na mídia, que a reitora ela pede desculpas públicas, retratação formal por todas as situações de racismo já existentes na universidade e se propõe a uma política antirracista dentro da universidade, ou seja, a aceitação do colonialismo
dentro da universidade e de lutar contra isso. Eu acho que me parece que aí, para um giro decolonial, é um primeiro ponto que a gente traz, e por isso que eu vejo que a revista realmente me parece que está no caminho correto, de colocar esse tema sobre a mesa e nos provocar para que a gente repense as referências epistemológicas que nós temos para produzir saber. É só isso. Muito obrigado, Rogério. Obrigada, Cássio. Muito boas provocações, né? A gente tem duas questões, né, que eu gostaria de colocar para os quatro, né, para fazer uma primeira rodada. Enquanto chegam mais questões, eu vou de novo lembrar, né, para quem quiser fazer questão, comentário, colocar no chat, porque dado o adiantado da hora, se a gente, né, abrir o microfone, infelizmente, não vai dar o tempo, né? A Lígia colocou, né, uma pergunta que estava inicialmente para o Edgilson, mas eu acho que é interessante para todos, né, e todas, que as provocações são interessantes para refletirmos sobre o nosso lugar de fala e processo sócio-histórico enquanto avaliadores, né? Fico pensando em diversas questões, avaliação para quem e por quem, né? O exemplo, quem é o contratante requerente da avaliação e para quem se entrega o relatório, tanto no lugar de avaliação dentro da estrutura de governo, quanto de consultoria. O contratante requerente é responsável pelo processo que está sendo avaliado, em que medida ele intervém no relatório e no processo avaliativo. E a outra pergunta, eu mesmo vou colocar uma pergunta, que eu acho, vendo as quatro falas, começou a surgir várias ideias aqui, como a gente pode avançar na política editorial da própria RBMA. Eu acho que a gente pode complementar essa questão da identificação dos marcadores, né? E uma questão para a gente discutir internamente, depois colocar para o conselho. Mas eu fiquei pensando que a gente pode, de fato, estruturar um formato, né, de mini biografias em que os autores sejam convidados a identificar esses marcadores, né, de gênero, de raça, de deficiência, né, de família, né, e vários outros que foram mencionados aqui. Mas eu queria colocar duas provocações aqui. Primeiro, né, pensando tanto na revista, na RBA, quanto na RBMA, como que essas duas, né, entidades aí, né, a revista e a RBMA, podem fomentar a submissão de manuscritos por autores que tenham marcadores mais diversos em termos de gênero, raça, etnia, deficiência, local de prática, nesse sentido que a Edgilson colocou lá no começo, né, que eu acho que a revista já aborda um pouco, né, da academia, mas também de consultoria, de vários tipos de instituições, no fundo, para ampliar a diversidade de vozes na revista. E também o que a gente pode fazer de medidas para aumentar essa diversidade epistemológica que o Cássio estava mencionando aí no final. Então, colocar essas duas grandes questões, e aí a gente faz uma rodada de conversa e depois voltamos para novas questões que surgirem. Quem gostaria de começar? Eu posso começar, até porque eu também tenho a questão da aula daqui a pouco, tá? Mas eu vou conseguir, já mandei uma mensagem aqui para os estudantes dizendo que eu vou atrasar um pouquinho hoje, né? É por uma boa causa. Sobre a pergunta de Lígia, né? Eu acho, Lígia, que tem uma questão importante aí, né? Avaliação para quem, para quê, né? O contratante é responsável pelo processo, né? Que está sendo avaliado, em que medida ele intervém. Eu acho que, antes de tudo, a gente entender, talvez, avaliação, além de para quem e para quem, né? Eu acho que para quê, né? Para que a gente avalia, né? Eu acho que essa é uma questão muito importante. E dentro dessa questão de para quê e para quem a gente avalia, eu acho que é muito importante que a gente entenda
né, que existe sim, né, a intervenção dos contratantes, né, os contratantes querem que as avaliações digam determinadas coisas ou refutem determinadas coisas. Existe uma dimensão ética da avaliação que tem que ser prezada e que tem que ser colocada em prática, né, e que eu acho que quando eu falo do papel político dos avaliadores e avaliadoras, é exatamente nesse sentido também de como nós conseguimos fazer com que a avaliação saia de um campo apenas da técnica, né, apenas de uma lógica funcional da avaliação, para mostrar que a avaliação é um instrumento de aprendizagem, né, é um processo de aprendizagem também para o contratante. Então, eu estou falando isso, óbvio, é fácil fazer isso? Não, mas eu acho que assumir a posicionalidade na avaliação e assumir a reflexividade é também, né, dizer que isso existe, né? É entender que existe isso e tentar dialogar, né, com essas figuras, né, dos contratantes com relação a isso. Eu tive uma experiência, né, bem prática com relação a isso agora, com um órgão governamental que nos contratou para fazer uma avaliação e que, na verdade, dentro dessa contratação, já era uma exigência de um agente financiador externo, né? Então, a avaliação, inclusive, era uma exigência de um agente avaliador, de um banco de desenvolvimento. E que, obviamente, com as mudanças, inclusive, políticas, o que se esperava era o quê? Olha, quantas pessoas... Era uma avaliação de processos na área da economia solidária, né? E era a questão quanto se gerou de trabalho e renda, a questão central era essa, e aí tinham questões que remetiam às diversidades, né? Então, quantos negros, quantas mulheres, é suficiente isso? Né? Quando a gente está falando de diversidade, dizer quantos negros, quantas mulheres, quantos jovens. E aí eu dizia, e era uma avaliação de impacto. Então, desde o início foi tudo negociado com o contratante, dizendo, olha, não é assim, vamos com calma, né? Assim, vocês têm que entender que existem outras dimensões a serem abordadas dentro desse processo e outras questões metodológicas que simplesmente eu chegar lá e aplicar um questionário quantitativo, não é isso. Então, nós conseguimos, inclusive, construir colaborativamente, né, um processo metodológico próprio nosso desse processo avaliativo. Então, eu penso, assim, foi muito colocado aqui, né, o Cássio trouxe muito bem essa questão, né, também, e aí já pegando um pouco da outra pergunta, né, o que é que a gente faz, então, para avançar epistemologicamente, né? Eu acho que o avanço epistemológico, ele requer de nós também, né, um esforço de criação dessa epistemologia e de criação metodológica também, né? De inovar nesse sentido, de formar nesse sentido. Mas se a gente vai ver, inclusive, o que é que nós ensinamos sobre avaliação? As mesmas coisas de sempre. Né? E são as mesmas coisas de sempre, baseadas em manuais de avaliação. Né? Então, nós não conseguimos avançar para além da lógica de manuais de avaliação, poucos traduzidos, com traduções, às vezes, inclusive, complexas, né? E o que é que a gente avança com relação a isso, né? Eu acho que essa é a grande questão que nós temos que colocar. Óbvio, tem questões aí que a gente vai requerer, como a questão de tempo, recurso, né? Tudo isso tem que ser negociado, né, com o requerente, porque o próprio requerente é um ator primordial no processo de avaliação. Né? É fundamental que a gente dialogue nesse sentido. E aí, avançar nesses processos epistemológicos é avançar, por exemplo, no que a gente falou tanto aqui, né? Por exemplo, a gente fala aqui em diversidade, fala em lugar de fala, mas a gente continua fazendo avaliação temendo citar o nome dos sujeitos que participam dos processos avaliativos. E os próprios sujeitos que participam dos processos avaliativos, né, eles temem por isso também, porque eles não querem ser identificados, por exemplo, por quem financiou um projeto. Então, se eles têm alguma crítica a fazer com relação a um determinado projeto, a uma determinada política pública, meu nome vai aparecer aí, e a gente sempre fica ancorado numa lógica tradicional positivista de que nós temos que ter um termo de consentimento livre e informado para a pessoa, para o que vai omitir completamente qualquer coisa que caracterize aquele ator. Isso não coaduna com uma lógica decolonial de avaliação, por exemplo. Né? Os próprios feminismos negros colocam esse espaço, esse lugar do sujeito. Então, por exemplo, eu já fiz avaliações em que eu entrevistei uma mulher quilombola e ela disse, eu vi assim, não, mas eu quero que meu nome apareça aí, fui eu que disse isso aí. Né? Então, por que é que eu não coloco no relatório de avaliação que foi dona fulana de tal que disse isso no relatório e que ela quer ser apresentada dessa forma, né? E eu estou tendo agora, inclusive, processo, a gente está, por conta da pandemia, com problema com essa pesquisa avaliativa mesmo,
que está tendo um problema agora de pessoas que estão cobrando de nós os resultados da avaliação. Nós conseguimos chegar, a gente fez um jogo avaliativo, uma mandala de reflexão sobre a autossustentabilidade, sobre a sustentabilidade dos empreendimentos, e as pessoas, eu quero ver isso aí. Né? Como produto da avaliação também, teve um produto extra que não era nem esperado pelo requerente, a gente fez porque quis. A gente fez uma avaliação, a gente conseguiu fazer um produto audiovisual, né? Com depoimentos, com narrativas dessas pessoas que fizeram parte da avaliação. Eu acho que isso é a gente conseguir caminhar, avançar, né, nesses processos, para além de dizer quantas pessoas negras tem, quantas pessoas... mostrar, né? Essas pessoas estão aqui, elas existem, elas falam, elas criticam, elas concordam, elas discordam, né? Eu acho que essa é uma questão, e resguardando cada vez mais e respeitando esses posicionamentos dessas pessoas. Então, eu acho que a gente tem que realmente ainda avançar muito. Do contrário, eu fico muito preocupado, né, que quando, inclusive, os requerentes nos fazem demandas, por exemplo, pelas diversidades, a gente não use isso. Eu tenho estudado muito um termo, né, eu trabalho na área da pessoa com deficiência, então, por isso, sempre essas referências, né, a gente trabalha com disability washing, né, essa ideia, né, como tem o pink washing, o green washing, então a gente não pode estar pensando numa lógica de um diversity washing também, né, porque senão a gente cria, de certa forma também, um certo mercado, né, em cima das opressões, das dores das pessoas, sem necessariamente também trazer respostas para essas pessoas que possibilitem mudanças em suas vidas. Né? Então, essas pessoas não têm que ser consideradas apenas como sujeitos da avaliação, né? Mas como pessoas que têm um papel fundamental, como atores que têm posicionalidade, que têm reflexividade, que entendem da avaliação também. Né? Então, acho que a construção de um conhecimento avaliativo, né, para que avance epistemologicamente, metodologicamente, deve sim considerar a fala da senhora do quilombo, do indígena, da própria pessoa com deficiência, né? Enfim, acho que essas questões são fundamentais para que a gente consiga avançar no campo. Quem gostaria de continuar? Valquíria, Márcia. Posso pegar a bola aí. Voltou, gente, o meu rosto aqui, minha internet. Acho que passou o pico, né, das 5, todo mundo ainda no Zoom. Agora tá um pouco melhor, sei lá. Acho que o Edilson já foi bem certeiro, assim, né, um pouco nesse aspecto de que eu, particularmente, não tenho experiência com avaliação de políticas públicas, né, eu trabalho muito no campo das organizações de sociedade civil, enfim, fundações, institutos empresariais, e acho que é uma construção coletiva, né, então quando eu entro nos processos, desde o início, né, essa perspectiva ela é colocada e ela vai sendo, enfim, de adotar ou não, né, uma lente para equidade, o que vocês estão chamando de lente, e a gente vai construindo coletivamente. Mas também tem coisas que são inegociáveis, né, então, assim, só para dar um exemplo, assim, né, a gente já teve muitos casos de relatos mesmo, de racismo dentro das organizações. Então, como a gente lida com isso no âmbito da avaliação? Então, veja, mesmo que, ainda que o processo avaliativo não sirva necessariamente para isso, isso vem muitas vezes como uma denúncia, porque a gente traz essa perspectiva, né, de equidade nos processos de avaliação, essas questões, elas chegam e a gente leva para as organizações, né? Então, ainda que os financiadores não tenham necessariamente um interesse genuíno sobre esses temas, essas questões estão colocadas para as equipes, né? Então, de que forma que a gente lida com esses pontos e com essas denúncias? E eu sou tributária da perspectiva de que a gente precisa dar voz para esse tipo de denúncia. Então, independentemente, né, de ser um pedido das organizações ou não, esse é um ponto, né? E claro que existem várias resistências, a gente já fez devolutivas, que as organizações negam isso o tempo todo, mas, e para isso acontecer, e aí acho que tem um aspecto que ele é bem central, né? Então, geralmente as denúncias, elas vêm
se é uma pessoa negra que é interlocutora, né? Então, de novo, reforçando, né, a importância da gente ter uma equipe negra atuando, né, dentro dos processos. E todo mundo aqui que trabalha com avaliação, na hora de fazer a devolutiva do relatório, lida com pedidos, né, gente? Assim, com pedidos muitas vezes implícitos e explícitos, né? Pra gente, mas veja bem, será que é bem assim? E aí a gente também tem ali uma defesa técnica, né, ética, né, do que se construiu. E aí acho que também é esse processo intenso de negociação, né? Não é uma negociação que, será que a gente coloca no relatório ou não? De que forma isso vai ficar, porque tem, enfim, algumas coisas a gente consegue ali, né, bater o pé e falar, gente, isso é relevante, pode ser que não vá para o todo da organização, mas esse grupo aqui, que é o grupo decisório, precisa saber, né? E isso produz muitas mudanças, tá, gente? Tenho alguns casos de avaliações onde essas questões foram explicitadas, e isso produziu mudanças, né, no âmbito dos projetos. Não sei se respondi diretamente a questão, mas é um pouco nessa linha. E aí, acho que também o Edilson me fez essa provocação, assim, de nomear as pessoas. Eu sou favorável, não estou respondendo, assim, mas é que eu queria fazer um diálogo com isso. Porque também, eu sei que não é isso só, tá, Edilson? Estou produzindo algumas reflexões a partir disso. Eu já tive casos também de pessoas que trouxeram algumas denúncias, e se a gente colocasse no relatório, elas seriam identificadas pelas organizações. E a gente sabe como o racismo opera no âmbito das organizações, né? E como que... Então, assim, a gente poderia colocar essa pessoa num lugar de exposição total, e como que a gente lidaria, né, com isso? Como que ela lidaria? Porque eu vou entregar o relatório, vou falar isso e vou embora, né? Enquanto avaliadora, eu cumpri meu papel, assim. Então, também, quando a gente está falando explicitamente desse tipo, né, de questão, acho que tem aí mesmo, e de novo, eu sei que não foi isso que você trouxe, né, mas acho que só para fazer um balanço, assim, né, tem questões que podem atingir diretamente algumas pessoas, né? E nesse jogo de poder, alguns grupos não têm poder nenhum, né? E eles podem ser retalhados, assim, né? Desde silenciados, mandados embora, enfim. Então, é bem delicado, né? Esse processo todo, para a gente conseguir construir avaliações que não exponham as pessoas, que eu também escutei um pouco isso na sua fala, né? A gente também tem que cuidar para não expor as pessoas e submeter elas a outras violências, né, em nome de uma denúncia de algum tipo de violência, né, simbólica ou explícita, enfim, que ela tenha sofrido no âmbito da organização do projeto. E o outro ponto é sobre como criar diversidade, né, pensando em diversidade epistemológica. Olha, gente, eu, assim, acho que a gente já tem tudo aí, né? Porque a gente tem autores e autoras, mas a gente tem pesquisadores e pesquisadoras que atuam nos seus respectivos campos sobre outros marcos, né? Então, a gente pode aí... e aí, acho que a gente precisa de um processo formativo que seja... Eu não sei nem se é menos tradicional, mas que seja mais aberto, né, a esses outros marcos epistemológicos, vamos colocar assim, porque sem medo, né, gente, porque eu acho que grande questão, todo mundo sabe, né, conhecimento é poder, historicamente, então, a partir do momento que o grupo que está no poder se percebe sem aquele conhecimento, e que se ele vier à tona, o poder vai ser questionado, é difícil, né? É disso que a gente está falando. Então, eu falo isso porque para mim não tem muito segredo, entendeu? O segredo está na gente fazer um enfrentamento real, né? E colocar essa questão de maneira explícita. Então, vamos produzir um processo avaliativo, vamos produzir um processo formativo de novos avaliadores, novas avaliadoras, sobre outros marcos, sobre outras lógicas. Eu acho que... E aí eu conclamo um pouco a rede também, né? Porque
A gente está olhando para isso lá no grupo que a gente está, no Lente Preta, mas se o campo não se posicionar assim, e pensar ações efetivas, a gente vai ficar no discurso. E trago mais uma provocação, assim, eu tenho bastante receio mesmo da gente olhar para o campo epistemológico, né, e questionar os nossos marcos, e, né, trazer vários autores e autoras, e continuar com esse mesmo grupo que está aqui, né, conduzindo processos, porque aí a gente está só reiterando espaços de poder, né, e mesmo sobre outros marcos, entende? Então, para mim, ou a gente caminha junto epistemologicamente e em termos de composição de grupo, ou a gente incorre num grande perigo de manutenção de poder, e pior, né? Porque aí as pessoas vão poder citar outros autores e nós, pessoas pretas, estaremos relegadas a esse lugar eterno, né? De ficar ali sustentando esses lugares, e é dolorido, né? Então, e é injusto pra caramba. Então, assim, eu acho que a gente tem que, eu acho que também lá em relação à pergunta, né? Primeira pergunta sobre, tô acabando, tá, gente? Desculpa. Sobre o ponto, né, de como os financiadores negociam, eu acho que quanto mais a gente fortalece um discurso no campo da avaliação pró-equidade, né, enfim, mais as organizações, a gente cria um movimento, né, para que as organizações também se orientem por isso, né. Então, e não pode parecer inocente, gente, eu sei que tem um monte de treta em cima disso tudo, mas eu acho que se a gente se fortalece enquanto campo, é muito mais fácil você ir para uma reunião e trazer essa perspectiva que é validada por um conjunto de organizações e de outras pessoas que atuam a partir dessa perspectiva. Então, para mim, tem um fortalecimento de grupo, de coletivo, né, que precisa ser mais diverso, que precisa ser questionador, que não pode ter receios de perder poder. Isso tudo é muito fácil falando, mas na hora que a gente começa a fazer é treta feia, né? Compra briga. Então é isso. Obrigada, Valquíria. Cássio, Márcia. Como é que a gente está com o tempo? Está com o tempo A gente bem já restrito, estourou né? o tempo. Então, E a gente assim, ainda tem um fechamento da Carol, né? Então, vou pedir só para ser um pouquinho mais... Na verdade, assim, eu não vou então, me alongar mesmo, né? Muita vontade, né, que a gente fica para poder desdobrar todas essas questões, mas, assim, em relação ao tempo, eu acho que a Valquíria e o Edilson já trouxe para a gente muitas questões para a gente poder pensar. Então, qualquer coisa que a gente for falar agora, eu estou falando, serão questões que podem, a gente não vai dar completude e, ao mesmo tempo, a gente não consegue... a gente vai pegar vai interromper, vai passar um pouquinho do tempo, né? Então, eu me senti contemplada aí na fala da Valquíria e do Edilson, né? Só mesmo pontuando que, assim, que rompimento, né? Quando pensar em romper barreiras, romper paradigmas, temos que pensar nas estratégias para superar também essas... o que nós mesmos estamos trazendo para o campo da discussão. Então, acho que isso, para mim, hoje fica muito claro quanto a essas questões. Romper e sustentar, né? Romper e sustentar o que a gente está provocando. Então, isso cria um ato de responsabilidade. E, claro, eu falei que não ia falar, eu estou só trazendo assim, eu acho que o Paulo Freire pode muito contribuir para nós, para a gente poder pensar nessas comunicações dialogadas, nessas reflexões coletivas. Eu acho que ele pode contribuir bastante nessas pequenas estratégias, nesses elementos contraditórios incorporados a essas práticas sociais. Obrigada, Márcia. Cássio? Eu vou prometer que eu vou ser mais rápido que a Márcia. Bom, eu vou fechar o seguinte, eu estou lendo esse livro aqui, não sei se vocês conhecem, um livro lindo, 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 né? Chama O Corpo Encantado das Ruas, Luiz Antônio Simas,
Eu vou fechar só lendo um parágrafo, que eu li esse parágrafo depois de ter aceito estar aqui, mas quando eu li eu falei, nossa, eu preciso ler. E o parágrafo é assim: há um epistemicídio em curso na cidade. É isso aí mesmo. Assistimos ao processo de destruição dos saberes, práticas, modos de vida, visões de mundo, das culturas que não se enquadram no padrão canônico. Relegadas ao campo da barbárie ou acolhidas como pitorescas ou folclóricas, elas são desqualificadas em nome da impressão de que o hemisfério norte representa o ápice civilizatório da humanidade e de que a história humana só pode ser contada a partir dos marcos e códigos que o Ocidente produziu. Fecho com isso, acho que tem a ver com a nossa noite, agradeço mais uma vez e vamos lá, vamos romper, vamos criar, vamos dar voz, né, porque a gente não pode continuar dando guarida ao colonialismo. Obrigado, pessoal. Obrigada, Cássio. Eu queria agradecer muito, então, a Edgilson, a Valquíria, a Márcia, o Cássio, acho que foi uma discussão muito boa, tanto para as atividades da RBMA quanto da revista. Eu acho que, né, como a gente está discutindo aí no chat, tem diretivas interessantes que a gente vai amadurecer e voltar, né, aos conselheiros, né, e voltar à discussão. Eu pergunto se a Carol gostaria de fazer o encerramento. Obrigada, Ana. Agradecer enormemente, assim, estou muito feliz, assim, dessa oportunidade da gente fazer essas reflexões aqui, feliz. Eu estou, assim, tocada desde ontem com a fala do Ailton Krenak, não sei se vocês viram, eu fiquei, assim, estou ruminando, e aí agora a gente tem essa fala, eu estou achando essa semana, assim, de arrepiar, gente, eu estou realmente, assim, porque num contexto como esse que a gente vive, poder ouvir, né, refletir, escutando essas falas, assim, acho que dão uma energia, sabe? Uma esperança, né? Uma esperança. E aí queria dizer que a gente, como rede, né, eu queria muito hoje ter uma boa notícia que a gente estaria lançando a nossa plataforma nova, a gente não conseguiu, infelizmente, apesar dos nossos esforços, coisas acontecem aí no mundo virtual, tecnológico, a gente fez um esforço muito grande para trazer essa notícia hoje, mas infelizmente não foi possível. Mas, para conectar aí com a nossa fala de hoje, eu queria dizer que a gente tem feito esse esforço de reflexão também para a nova plataforma, da gente pensar, né, novas formas de identificação, de autodeclaração, né, para que a gente consiga tentar ampliar, né, esse espaço também na nossa plataforma, né? E é uma plataforma interativa, então, quer dizer, nossa ideia é que a gente consiga permitir, né, esses encontros, né, a partir desses lugares diferentes, né, e dando visibilidade, né? A gente está fazendo ainda testes, vamos ver se vai funcionar, mas só para dizer que a gente tem ali na rede pensado sobre isso, né, e tentado traduzir isso de alguma forma, né, numa ação nessa oferta aí da plataforma nova. Não vou me alongar mais, e aí, né, óbvio, né, dizer que a gente está agora com uma diretoria que vai ser empossada agora 1º de maio, uma nova diretoria da rede, né, uma diretoria que segue na lógica da transparência, da gestão aberta, participativa, né, na ideia de escuta constante, né, então espero que a gente consiga aí, de novo, seguir aí nos contatos com vocês, viu? Muito obrigada, mesmo. Ana, você fecha aí? Vamos? Então é isso. Coisas mais famílias. Então é isso, pessoal. Até a próxima oportunidade. E a gente colocou o link da revista aí, por favor, leiam, divulguem entre seus colegas também, né? Tá aberto aí, agora é fluxo contínuo, a gente vai estar recebendo manuscritos de forma contínua, né? Então, tem os artigos, tem ensaios, relatos de experiência, né? Tem uma grande diversidade aí de formatos e queremos, de fato, receber uma diversidade aí de
artigos de autores, né, sobre todos os temas. Então, que, de fato, a revista possa ser um espaço para ter uma diversidade de vozes nesse campo de avaliação. Então, é isso. Então, Legal. Encerramos aqui Obrigado, por hoje. gente. Valeu. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Obrigado, boa noite. Tchau. Márcia.